necessário que a cruz, pela palavra viva e pelos arranjos de Deus, trabalhe em nós, o trabalho da cruz em nós, para que nós realmente sejamos transformados e sejamos parecidos com o Senhor Jesus. Senão tudo vai se limitar a sentimentos, tudo vai se limitar a experiências religiosas, ou tudo vai se limitar a ter um cabeção intelectual, cheio de conhecimento, mas nenhuma realidade espiritual. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele deseja nos transformar pela sua palavra. Então, irmão, não se esqueça, antes do trabalho da cruz em nós, tem um grande C. E a pergunta é enviada para mim e para você. Quer? Se alguém quer. Então tome sua cruz. Em outras palavras, ame a palavra, agarre as verdades ouvidas e peça ao Senhor que ela penetre fundo no coração. E sonde, ilumine, separe, divida, julgue, exponha, como nós já falamos. E deixe que o Senhor use as circunstâncias. Não acho que você está no casamento errado. Não há casamento errado. Nós é que somos errados. O Senhor quer nos mudar dentro de nossa relação conjugal e não nos levar a fugir dela. Quando nós fazemos isso, nós estamos ofendendo o Espírito Santo. Estamos dando coices no trabalhar de Deus. O Senhor deseja usar vida conjugal, vida familiar, vida da igreja. Não fuja dos seus irmãos. Temos que viver vidas compromissadas uns com os outros, senão não há chance de nós sermos transformados, queridos irmãos, não há. Efésios 3 diz assim, é junto com todos os santos que nós vamos compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade do eterno propósito de Deus em Cristo. E vamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. É junto com todos os santos. E o Senhor nos livre de relacionamentos humanos apenas no corpo de Cristo. Porque gosto, porque é bom, aquele lugar é bom, lá os irmãos são assim, lá os irmãos são... Deus nos tem dado relacionamentos de vínculo no corpo de Cristo, para que nós mantenhamos-nos juntos, e o Espírito Santo use nossas vidas uns com os outros, para nos aparar. Todos nós precisamos ser aparados. Então, essa é a outra parte do trabalho da cruz. É o Espírito Santo usando circunstâncias. Vamos aprender a olhar assim nosso cônjuge. Nosso cônjuge, seja ele quem for, seja ele cristão ou não cristão. É claro que a palavra de Deus nos ensina, como princípio, que nós assumamos relacionamentos conjugais cristãos, no mesmo jugo, isso é muito claro. Mas se você creu no Senhor, e o seu marido ainda não creu, o que a palavra ensina? Permaneça na vocação em que foi chamado. A mulher cristã, não abandone o seu marido incrédulo, tão claro. Por quê? Porque Deus usa todas as circunstâncias na vida dos seus filhos para moldá-los. Para moldá-los. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreender isso. Ele é bom, Ele é soberano, esse é o propósito de Deus. Mas nós reagimos de forma tão deficiente, não é? Sabe qual é o resultado? Ficamos inteiros, sempre fazendo nossa vontade, sempre andando do nosso jeito. Pessoas feias, egocêntricas. Nosso problema é sempre o outro, nunca somos nós. Ah, se minha esposa fosse diferente. Ah, se o meu marido fosse diferente. Ah, se minha família fosse diferente. Enquanto o Senhor está olhando para nós dizendo assim, ah, se você fosse diferente. Não é? Porque Ele deseja usar todas as circunstâncias para trabalhar a cruz em nossas vidas. Quando o Senhor arranja as circunstâncias, nós devíamos ter uma oração que nós não temos frequentemente. É a oração de Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E não, oh Deus tem misericórdia, eu não suporto, mexe nisso, arruma aquilo, restaura isso e muda o outro. Vamos parar com essas orações. E vamos pedir, fala, Senhor, teu servo ouve. Para que inclusive nós possamos ser bênção na vida de outros. O Senhor possa nos usar na vida de outros. Sabe como que alguns vêm tomar a cruz? Nós estamos caminhando aí com o Senhor, na nossa vida cristã, e nós começamos a sofrer. Aí nós assumimos aquela cara de sofredor, né? E falamos assim para o nosso irmão, ô irmão, eu tenho tomado a cruz, esperado no Senhor, o sofrimento. Sabe, irmãos, o que acontece com a maioria dos cristãos? Preste atenção. Quanto mais sofre, pior fica. Sabe por quê? Porque sofrimento não é cruz. Guarde isso, por favor. Cruz é a nossa reação diante do sofrimento. Em outras palavras, o sofrimento que o Senhor ordena em nossas vidas, Ele arranja. Ninguém precisa acordar de manhã e orar pedindo sofrimento. Eles vêm a nós a galope, de cavalo, não é? Mas o Senhor usa os sofrimentos para fazer o que conosco? Para Jó 36, pela aflição lhes abre os ouvidos. Viu?
Sofrimento é o grande cotonete de Deus. Vai desentupir o nosso ouvido surdo. Por isso ele usa o sofrimento. Agora, o sofrimento em si mesmo não vai nos aperfeiçoar. Isso não é doutrina evangélica, isso é doutrina de um outro sistema aí, que diz que o sofrimento tem ação purgatória. Né? Quanto mais você sofre, melhor você fica. Não necessariamente. É a nossa reação ao sofrimento que vai determinar se ele significa a cruz trabalhando em nós ou não. Se nós nos dobramos, nos curvamos e beijamos a mão que trata conosco e oramos, fala Senhor, teu servo ouve, e então o sofrimento vai significar sim, cruz em nossa vida. Porque o Senhor vai usar essa situação e vai nos transformar. E vai separar alma de espírito, juntas e medulas, e vai expor os pensamentos e os propósitos do coração, através do sofrimento. Graças a Deus. E a mesma coisa com relação à palavra. A ação da palavra também não é compulsória, obrigatória. Por trás da cruz sempre tem um se. Se alguém quer vir após mim. Importantíssimo. Porque como falamos, podemos reagir adequadamente ao sofrimento, pedindo que o Senhor nos fale, nos mude, nos quebre, nos molde na imagem do seu Filho, e então esse sofrimento terá ação transformadora em nós. A mesma coisa a palavra. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e o Senhor fala ao nosso coração 24 horas por dia, Ele usa tudo para nos falar, Ele nos fala pelo seu Espírito, nos fala pela unção interior, nos fala por um irmão, nos fala pela Bíblia, nos fala por um livro, nos fala por uma meditação, nos fala por uma palavra que memorizamos e guardamos no nosso coração. Deus fala, fala, fala e fala, em todo o tempo. Nós é que não temos ouvido. Então, quando Ele fala e nós agarramos a verdade ouvida, então essa palavra será cruz em nossas vidas. Porque ela terá condições de trabalhar no nosso homem interior. Porque nós agarramos as verdades ouvidas. Então ela será realmente uma espada afiada de dois gumes. Mas a geração do deserto ouviu a palavra e a palavra não aproveitou. Que isso fique gravado nos nossos corações. Nenhum de nós vai ousar dizer que havia problema com a palavra. Porque a palavra foi falada por Deus, aquela geração do deserto. Geração que Ele amou, geração que Ele resgatou, geração que Ele tirou do Egito. O que Ele queria não era que eles morressem no deserto, não. Era que eles herdassem Canaã, mas eles não puderam, porque a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com fé. Eles não agarraram, eles não disseram, fala Senhor. Murmuraram 10 vezes, levantaram o bezerro de ouro, queriam voltar para o Egito, não perderam o apetite das coisas que eles tinham lá. Esse foi o seu problema. Não ofereceram lugar a que o Senhor trabalhasse neles, através da palavra, e nem através das circunstâncias. Ou seja, uma geração que viveu 40 anos inteira, ela não foi quebrada, por isso ela não pôde herdar.